Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja convosco. Deus venha te abençoar ricamente nesta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos preparado. Motivo de estarmos felizes e agradecendo a Deus por tudo, pelas provas, bênçãos e vitórias, porque o Senhor é Deus e Deus sabe o que é melhor para nós. Somos provados diariamente, provados na nossa fé, provados como pedimos algo para Deus, e o Senhor sabe o momento exato de nos honrar e nos abençoar. Hoje eu quero estar falando sobre um tema muito cauteloso, um tema forte, onde poucas pessoas têm ministrado pelas igrejas, têm ensinado, mas aqui comigo Deus tem me mostrado as verdades e como ministro do Evangelho do Senhor, o meu intuito é sempre ministrar e ensinar as verdades bíblicas. Então eu não tenho esses problemas de ter, digamos assim, falar só mensagens para massagear o ego do povo. Não sou assim. Muitos conhecem o meu parecer e meu compromisso é com Deus. E hoje eu quero estar falando sobre apostasia, né? Apostasia de Israel e o casamento de Oséias. Então nós vamos aprender algumas coisas referente à palavra de Deus, que diz muito a respeito aos nossos atuais dias. Então é sempre bom nós estarmos atentos, porque o Senhor tem nos ensinado para nos aprimorar e chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Então vamos lá, a apostasia de Israel e o casamento de Oséias. Oséias capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Nós vamos estar falando sobre alguns estágios referente a Israel e a Oséias. Então vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer hoje, para que nós possamos estar bem atentos. Os estágios do relacionamento de Israel são representados nas profecias de Jeremias e Ezequiel, assim como o relacionamento de Oséias com Gomer. Estágio, noivado, profecia de Israel, Jeremias 2:2. Vai e clama aos filhos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então é sempre bom nós estarmos analisando o que tem acontecido no famoso mundo evangélico. Apostasia tem muitas apostasias dentro de igrejas, nos pregadores, nos cantores. Por quê? Porque o intuito deles é massagear o ego, é alegrar o povo. Jamais eles querem agradar a Deus. Então quer dizer, para comércio próprio, e isso tem desagradado muito a Deus. Casamento de Oséias, Oséias 1:2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse, pois, disse o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu desviando-se do Senhor. O tema central aqui é sobre a prostituição espiritual, não humana, a prostituição espiritual e o adultério espiritual de Israel se envolvendo com outros deuses pagãos. Então isso é abominação aos olhos de Deus. Então Deus dá uma ordem a Oséias para se casar com uma mulher de prostituição. Ela veio a se tornar prostituta. Então quer dizer, esta é a comparação, uma analogia de Israel e Oséias, para que o povo reconhecesse a soberania de Deus. Então nós vemos outro estágio, o casamento, né? Profecias de Israel, Ezequiel 16, e nos diz assim, aleluias, e passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei
do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pé de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordados, nutriste-te de flor, de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Então aqui fala sobre um casamento. Então nós podemos falar da nossa vida aqui com Deus, quando nós nos achegamos a Deus, aceitamos a Cristo Jesus. Então nós somos a noiva do Cordeiro Santo de Deus. Jesus vai buscar uma noiva lavada e remida no seu sangue, no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Nós temos que ser puros, virgens, imaculados, sem manchas, porque só assim estaremos entrando num casamento das bodas do Cordeiro Santo de Deus. Não podemos ter as nossas vestes manchadas, nem um pingo sequer. Então, nós temos que ser sempre purificados no Senhor. Muitas pessoas não entendem isso. Por quê? Porque elas compreendem e entendem do seu modo, mas as coisas santas de Deus são interpretadas na revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui nós vemos agora o casamento de Oséias, Oséias 1:3. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então quer dizer, as promessas de Deus, nós podemos fazer até comparações sobre o nosso ministério, que começa a produzir frutos, começa a gerar frutos, e o Senhor vai nos fortalecendo, e o Senhor vai nos capacitando. Então nós temos um relacionamento íntimo com Deus, de intimidade com Deus, nos aproximando mais de Deus, aprendendo mais das coisas santas do Senhor. O estágio, agora sim, o adultério, Jeremias 5:7. Como vendo isto te perdoaria, teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, quando os fartei. Então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Então, meus amados irmãos, aqui é uma comparação, mais uma vez falando sobre o adultério espiritual, algo que desagrada a Deus, algo que Deus abomina. Quantas pessoas hoje no famoso meio evangélico estão adorando outros deuses, falando coisas que não tem nada a ver com Deus, falam de Deus, falam do Senhor Jesus, falam do Espírito Santo, mas estão sempre envolvidos em prostituição espiritual e o adultério espiritual. O que eu quero dizer com isso? Palavras distorcidas, palavras inventadas, palavras colocadas dentro da Bíblia Sagrada. Isto é adultério espiritual, se envolvendo com coisas imundas, coisas que abominam, coisas que desagradam a Deus. Então Deus repreende isso, Deus não aceita esses tipos de coisa, adoração a deuses pagãos. Então, meus amados irmãos, é falta de pastores ter um grande discipulado. Pastores precisam aprender das coisas santas de Deus. Eles erram erroneamente e Deus diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Meus amados irmãos, é hora de estarmos atentos às coisas santas de Deus. Então aqui nós vemos que nós falamos sobre o estágio, agora sobre o adultério. Então o casamento de Oséias. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então quer dizer, eles querem se fartar nessas prostituições e adultérios espirituais. Então, realmente Deus procura nos ensinar, Deus procura nos orientar em nossos erros. Para quê? Para que não erremos mais naquilo que temos pecados.
Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos outra coisa, o estágio, a desavença. Profecias de Israel, Jeremias 8, nos diz assim: como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, têm eles. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Então, amados, profeta, né? Hoje a moda é profeta. Eu sou profeta. Eu já expliquei muitos em meus vídeos que profeta é ministério. E o último profeta é João Batista. Então, esse que fala eu sou profeta, eles são mentirosos, são enganadores. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui fala de profeta e sacerdote, obreiros, evangelistas, pastores, né, presbíteros. Então quer dizer, tem agido de falsidade com as coisas de Deus. E Deus fala que vai dar as coisas dele para outras pessoas. Meus amados irmãos, é hora de estarmos atentos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Apostasia no povo de Deus. Muitos pastores, quando eu falo pastores, eu falo os obreiros em geral, né? Mas os pastores, os adúlteros pastores, nos seus adultérios e prostituições espirituais, enganando o povo com falsas campanhas, com campanhas hereges, os enganadores, os mercenários, os falsos pastores e falsos profetas. Meus amados irmãos, o casamento de Oséias capítulo 3, ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Então nós vemos que Israel ficou mais ou menos 400 anos, né, sem o agir de Deus. Então nós vemos, meus amados, porque muitas das vezes Deus se cala, Deus não age, é devido a erros, é devido a coisas imundas acontecendo no meio do povo de Deus. E não adianta o povo orar, porque a palavra de Deus ela nos orienta. Vai, conserta a tua casa e depois leva a oferta. Então, se não consertarmos a nossa casa, se não apararmos as arestas da nossa vida, não adianta, Deus não vai responder. Estágio, restauração, profecias de Israel, Ezequiel 16. Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas, para que a tua vergonha sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e também, aleluias, Samaria, glórias a Deus, e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada por tua boca no dia da tua soberba, antes se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que se desprezavam ao redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás, quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, como menores do que tu, porque te darei por filhas, mas não
pela tua aliança, porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que ti também disse, e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Aqui Deus está falando sobre expiar, quer dizer, sobre perdão. Então vai chegar um momento que Deus irá nos restaurar, mas nós temos que calar a boca. Isso quer dizer que não temos que mais agir em perversidade, porque nós somos justos diante de Deus. Não basta pedirmos a Deus, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Não. Do que o Senhor diz, vai e não peques mais. Nós temos que parar de errar, temos que parar de infringir as leis santas de Deus, porque Deus tem olhado. Não basta nós nos aproximarmos de Deus, nos oferecermos a Deus, querer perdão de Deus. Não podemos mais errar, temos que ser santos diante de Deus em nossos comportamentos. 1 Pedro 1:15, 16. Então nós vemos o casamento de Oséias, Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então Deus fala de restauração, promessa, perdão, arrependimento, fé. Meus amados irmãos, nesta manhã maravilhosa, sobre esse tema tão forte, apostasia, que tem destruído muitas igrejas, tem destruído muitas vidas, e muitas vidas são destruídas por falsos ensinos, por um evangelho promíscuo, um evangelho barato. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é santo, é poderoso, é transformador, é vida, é restauração, é vitória e é bênçãos. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus nesta manhã maravilhosa, que Deus venha te fortalecer, que você possa ficar atento às apostasias, aos modismos heréticos que têm entrado dentro das igrejas. Se fortalece na palavra do Senhor, medita de dia e de noite, para que teus dias sejam prósperos e longos. Assim diz o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.